Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Estação Liderança, um podcast voltado para líderes que estão no processo de transformação para impactar as organizações no que diz respeito à evolução de consciência organizacional. Estou aqui ao lado da Regina, uma parceira aqui dessas nuances aqui com aprendizados fantásticos, um convidado extraordinário, e hoje a gente tem um convidado também extraordinário que é a Marina, que tem um trabalho que talvez poucos de vocês ainda o conheçam, mas que está impactando o mundo de forma extraordinária, especialmente o mundo corporativo, com essa visão, com essa evolução de consciência. Marina, seja bem-vinda. Privilégio ter você aqui. Então, a Marina chega aqui, a gente vai percebendo a luz dessa mulher, né? Chegando junto, que bacana. É um privilégio ter aqui. Vamos conhecer do seu trabalho, aliás, todos que estão nos acompanhando aqui. E a Regina, que conhece mais da Marina, eu brinquei ainda, né? Mas que ela possa apresentar a Marina e a gente começar esse bate-bola. Muito bem, muito obrigada por dispor o seu tempo e a sua agenda, que ultimamente a gente tem visto que você está em cena, né? Então, muito obrigada por estar aqui. Eu sou uma admiradora do seu trabalho, não só pela arte propriamente dita que você realiza, mas pelo propósito da sua empresa, que chama Inclua-me, e que vem hoje impactando, como disse o Adilson, você tem estado à frente na mídia, pela inovação e pela criatividade do seu trabalho. Então, você pode começar contando o que é a sua empresa, o que você faz, como você descobriu esse espaço e dá importância a ele. Eu nem vou falar nada, quero que você fale, que é muito, muito interessante, muito genuíno. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, entre amigos, né? A gente gosta muito de poder participar desses momentos assim, de modo tão natural e espontâneo. Eu sou proprietária da Inclua-me, Arte e Cultura para Todos. Então, como o nome diz, né? Arte e Cultura para Todos. A gente faz intervenções, adaptações, adequações e projetos nessa área cultural. Então, uma exposição, um museu, uma instituição que vai lançar um evento, uma exposição nova, um museu que vai ser inaugurado. A gente entra com projetos para fazer com que tudo que tenha ali possa ser fruído por todos. Sim. Então, nesse intuito, né, nesse objetivo, a gente vai propor elementos que a gente chama de tecnologias assistivas, okay, onde as pessoas vão poder, por exemplo, quem não enxerga vai poder apreciar uma obra de arte bidimensional. Como? Tocando. Então, para isso, a gente cria um recurso, uma adaptação tátil, que a gente chama, de modo realista. Então, ela vai ser muito igual à obra original, porém, vai possibilitar essa visão a quem não tem a visão como nós temos. Então, e assim sucessivamente, uma pessoa que não escuta, a gente vai fazer aquele material em libras, né? Então, esse processo vai ampliando o conceito mesmo até do próprio museu, nesse sentido mais amplo, e vai possibilitando que a inclusão aconteça de modo efetivo e eficiente. Uau! Você tem realizado uma série eu tenho acompanhado, inclusive ela tem Instagram, e que depois nós podemos divulgar, né, onde tem o resultado do seu trabalho, né, uma apresentação também no seu trabalho. Tenho visto que você tem feito muitas exposições. Como você tem recebido o feedback dessas exposições que vem acontecendo? Porque realmente você traz grandes artistas, né? Artistas clássicos ou artistas modernos, e a partir daquilo que eles trazem de exposição, vocês têm esse projeto de trazer, né, o acesso a essa arte. Como que você tem recebido de feedbacks? Como que tem sido essa experiência? Muito legal, né? E também bastante diversa, né? Então, por exemplo, as pessoas com deficiência visual que se deparam com as minhas adaptações,
é uma emoção muito grande, porque como nós trabalhamos de um modo diferenciado nessa tradução de imagem, né, que na verdade tem um título que chama Tradução Intersemiótica entre a imagem bidimensional e a estética tátil. Esse nome foi batizado pela Lúcia Santaella, que é um grande nome da semiótica, né, não só no Brasil, como fora também. E ela, quando viu o meu trabalho, deu esse título a ele, né? E o que isso significa na prática? Que eu traduzo uma imagem bidimensional para algo rico esteticamente na percepção tátil. Como eu faço isso, né? Cada elemento daquela imagem tem uma textura diferente e que se assemelha ao máximo ao mundo real. Então, por exemplo, se é uma flor, vai ter uma textura macia. Se é uma pedra, vai ter uma textura áspera. E isso, essa analogia, né, faz com que a pessoa cega intuitivamente reconheça esses elementos de modo mais fácil. Então, a minha empresa é a única no mundo que trabalha desta forma, né? Fantástico. Então, muitas pessoas vão... Made in Brasil. De Brasil para o mundo em breve. Isso mesmo. Já chegou. Né? Só vai ser confirmado. Né? Exato. Aí, quando a pessoa vê pela primeira vez, né? Ela tem aquele... Nossa! Uau, que incrível! Mesmo antes de reconhecer a própria imagem, aquela riqueza de camadas de relevo e de texturas já traz esse impacto. Então, isso é muito legal, é muito emocionante, né? Os artistas, né, quando são artistas contemporâneos, artistas que eu tenho a oportunidade de trabalhar em conjunto com eles, também é muito incrível, porque eles ficam um pouco ansiosos, claro, com o resultado, porque não deixa de ser uma intervenção na obra deles. Exatamente. Né? E aí eu fico naquelas, falar, né, vou mostrar, porque né, se a Tarsila do Amaral tiver algo a dizer, lamento. Mas uma pessoa que está ali, que eu vou ter que entregar o trabalho na mão dela, né? Então, como eu costumo fazer? Ir compartilhando as fases com o artista e vou mostrando, ó, tá assim, tal. E geralmente eles gostam muito disso, né? De participar também desse processo criativo. Sim. E o resultado é muito legal, porque quando eles olham, né, eu já ouvi até a pessoa falar, pô, mas ficou melhor que a minha, caramba, né? Que legal, tal, porque ela cria um volume, né, que traz, chama atenção, ela enche os olhos, né? Então, eu sempre tive essa preocupação de criar algo que funcionasse para quem não vê, mas que também fosse muito bonito para quem vê. E aí os artistas curtem muito isso, porque fica bonito, fica muito bonito. Então, eles gostam, né? E as instituições também, porque você acaba atraindo um público que talvez ainda não frequentasse aquele espaço cultural. Né? Você tem ali, muitas vezes a gente escuta, mas as pessoas cegas não vêm aqui, né? Tá, mas o que você está oferecendo para que ela se sinta convidada a ir? Né? Então, quando elas têm um convite, né? Eu fiz essas peças para você conhecer, é claro que ela vai. E vai mesmo. E muitas, né, você começa a atrair esse público e também isso é muito legal. Então, esse feedback ele é muito bacana assim, por todos os lados. E até essa semana, na terça-feira, nós inauguramos a exposição no metrô Oscar Freire, onde fizemos as obras da Tarsila do Amaral, 4 obras táteis. E a sobrinha neta dela estava lá e nos deu um depoimento com justamente esse feedback, né? Dizendo que ela estava muito emocionada, que as obras estavam lindas. Nossa. E que ela ficava muito feliz com isso e tal, né? E eu já a conhecia de um outro trabalho feito em 2015, bem no comecinho da Inclua-me, né? Que a Inclua-me nasceu em 2014. Legal. Eu já tinha trabalhado com ela lá e hoje o nosso resultado é muito superior, né? E ela ficou muito feliz, muito emocionada quando viu. Então, é muito importante ter uma pessoa, né, desse porte elogiando aquilo que a gente faz com tanto estudo, tanta pesquisa, né, tanta dedicação. Uau, isso me fez lembrar um funcionário da Volvo, não sei se você já ouviu falar, Marina, chamado Caramelo. Não. Caramelo é uma pessoa com deficiência visual. Ele trabalhava na linha de montagem da Volvo Caminhões. E é impressionante, né, o que ele fazia, né, porque ele tinha, com essa habilidade tátil, né, percepções, né, se tinha algum amassado, se tinha alguma coisa de desnível ali. E esse vídeo rodou na internet, acho que
tem uns 15 anos já. Então eu fico pensando como uma figura como Caramelo, depois busca ele, poderia somar ou ter essa complementaridade, ou de como poderia expandir, porque a maioria das empresas deixavam ele à margem, essas pessoas à margem. Né? Então, quantas delas podem ser incluídas, né, e utilizadas no seu talento? Criação, né? Porque é fantástico, isso é uma... E aí, quando a Rê começou a falar do seu trabalho, eu falei, putz, que maravilhoso, que maravilhoso. Então, aí eu fico olhando, eu fico pensando assim, putz, o cara chega na empresa, né, tem o seu talento para contribuir, e tem uma arte ali que ele não acessa e que ele poderia acessar. Sim. E aquilo dá mais input para o próprio sistema, né, para que ele esteja, além de incluído, revigorado, né? Porque a arte, ela tem uma coisa expansiva. Sim. E uma coisa que é bacana, nós vamos ter artistas que talvez não queiram que mexa na obra, mas o artista faz a obra para quem? Não é para ele, é para o outro, né? Mas aí tem a própria vaidade, né? Mas assim, há dúvidas, às vezes é só para... Às vezes a gente pensa, tem alguns que fazem só para eles, né? Porque para você entender, interpretar e tudo mais, né? Algumas artes, né? Não é uma brincadeira. Não, é verdade, mas acho que tem uma questão de que... Porque quando a gente fala de evolução de consciência, é para o outro. É de você para o outro, não é de você para você. Você não é uma ilha, né? A empresa não é uma ilha. Então, como que ela comunica isso para o mundo, para o mercado? E como estimula? A arte é um processo de estímulo à criatividade, às inteligências, ao bem-estar. Então, eu vejo que isso tem um impacto e pode ter um impacto cada vez mais. Então, esse Made in Brasil para o mundo. Você já está no mundo, Marina. O seu trabalho já está no mundo. Só está vindo, está a caminho a ligação para você, vem aqui para tal... E isso é maravilhoso. Não, é muito legal, porque eu lembro de uma conversa já alguns anos atrás com você, e que era uma coisa assim, que você realmente descobriu isso, você percebeu que ninguém fazia esse tipo de coisa, né? Quando você... A criação da Inclua-me, né? E você falou, eu falei, nossa, mas que fantástico, que disruptivo. E nem nós já falamos diversidade, mas eu acho que agora é a era da diversidade que nós estamos falando. Então, assim, é o momento que aquilo que você tem a oferecer é o momento que o mundo precisa. Deve ser incrível essa tua experiência. E aproveitando, queria que você falasse um pouco mais, e o que o Adilson trouxe, assim, como você se cerca das pessoas também, que eu sei que você se cerca das pessoas, né, que têm alguma deficiência para construir o seu trabalho. Você poderia falar disso para a gente? Claro. E até, voltando até o gancho da pergunta anterior, que eu acho que acabei fugindo um pouco da resposta, nesse sentido de como chegou, né, a acontecer essa descoberta, né? Uhum. Então, quando eu comecei a pesquisar a respeito, né, de obras acessíveis, de materiais para pessoas com deficiência, eu vi que tinha algumas coisas no mercado, poucas, e elas eram meio que um padrão, né? E eu não achava que aquilo fosse totalmente intuitivo para a pessoa cega, né? E aí eu estava trabalhando num grupo de teatro, que é a Oficina dos Menestréis, que tem elencos com diversos grupos, né, de inclusão, e justamente para aprender e conhecer mais desses grupos, né? E com contato com as pessoas com deficiência lá, eu comecei a criar uma pesquisa de campo inicialmente. E aí comecei a testar materiais e ideias nesse sentido de como fazer com que esses materiais tivessem uma nova formatação, né? Como é que eu poderia criar um método diferente. Tive apoio e muito aprendizado com Amanda Tojal, que é uma pioneira nessa questão da acessibilidade, né? E muitas coisas a gente discutia, e esse método que eu criei é totalmente diferente do que ela faz. Então, foi um grupo mesmo de estudos em cima disso, né? Onde ela sempre apoiou essas minhas pesquisas. E eu fui pesquisar com as pessoas cegas.
Então, eu saía com eles, saía do teatro ali, vamos tomar um café ali comigo. E ali eu mostrava aquele material e por meio desses testes e desses diálogos, que foram muitos, eu fiquei 4 anos pesquisando antes de trazer esse material ao mercado. Então, foram 4 anos de estudo, de testes e de trocas, né, que fizeram com que esse método nascesse. Então, até hoje, claro, eu tenho pessoas com deficiência na minha equipe, eu tenho 7 profissionais com deficiência, tanto auditiva, intelectual, física, todos os tipos de deficiência, porque eu não posso fazer uma coisa e achar que aquilo está legal. Eu tenho que ter certeza. E eu só tenho certeza se a pessoa cega falar para mim. Né? E, além disso, uma outra coisa que é bem interessante, né, que eu gosto muito de fazer também, tudo bem, as minhas consultoras com deficiência visual, que são 2, que é a Lara Souto e a Roseli Garcia. Mas por quê, né? A Lara tem baixa visão e a Roseli tem cegueira congênita. É diferente, porque para a Roseli, ela vai tocar, perceber as texturas e tal, mas em relação a contraste de cor, é a Lara quem me auxilia. Tá. Porque, por exemplo, um degradê para pessoa com baixa visão é difícil, mas é possível entender. Então, quem vai me falar se aquele degradê está compreensível é a Lara. Então, ela tem que ir lá no processo, até nessa exposição da Tarsila, ela foi, porque tem as flores lá, as margaridas de Mário de Andrade, que tem um degradê de lilás, de laranja e vermelho, e eu tive que intensificar um pouco mais essa troca, né, essas nuances, para ser perceptível a quem tem baixa visão. Então, eu preciso ter as 2 opiniões ali, né? E, além disso, eu gosto de ir ao lugar onde as obras estão e acompanhar um grupo de pessoas com deficiência visual, mas sem dizer que eu fiz aquele trabalho. Porque a Lara e a Roseli, elas ficam um pouco contaminadas pelo processo. Sim. Porque elas participaram do processo. Mas e uma pessoa que nunca viu? Que está indo ali pela primeira vez? Será que para ela aquilo atende? Faz sentido. Faz sentido, exatamente. Então, eu faço isso constantemente. Eu vou e pergunto, mas você gostou? O que você achou? Tal, nanã. E eu já ouvi ideias maravilhosas de pessoas que não são profissionais nessa área, mas que são pessoas com deficiência e que me ajudaram muito a crescer. Né? Então, a gente também tem que estar aberto a críticas, porque são essas críticas que fazem o nosso trabalho evoluir, né? E ser cada vez melhor. Essa experiência sua, ela é maravilhosa, né? Quando a gente entende a questão do outro, né? Do ponto de vista que você foi ouvir o outro, né? Você foi ouvi-los, né? Do ponto de vista dessa experiência de trazer a realidade. Eu acho que isso incrível se a gente pensa na questão educacional, né? Porque também a arte, ela é educadora, né? Sim. Então, assim, que linda essa experiência sua, né? De construir aquilo a partir daquilo que é para quem você está oferecendo. É fantástico isso, né? Essa sua visão, não só da sua entrega, mas como você constrói essa entrega, né? É interessante que se isso fosse aplicado a todos os seres humanos, independente, né, do grau de dificuldade ou não das pessoas, né? Sim. E você está realmente tentando entender aquilo que o outro sente, o que o outro pensa, como ele vive, como é a própria experiência dele, né? A partir dele, não de você, né? Que incrível isso, né? Sim. Marina, eu queria te perguntar 2 coisas aqui. Uma delas, assim, quando olha para o Brasil, qual que é o número que nós temos de pessoas com deficiências visuais? Você tem esse número? Uma estimativa aí? Pior que eu não me atentei a... Saiu o censo novo, né? Tá. Eu até busquei, mas o pior é que me passou essa informação, eu não estou me lembrando agora. Eu sei do censo de 2010, vamos nele. Que era 24,8% da população. Esse censo agora, o número era menor, era bem menor. Eu olhei isso faz pouco tempo, mas 1000 coisas na cabeça, a informação passou. Mas recentemente eu pesquisei, eu sei que o número era menor. Porque eles estavam no primeiro censo contando qualquer tipo de mínima deficiência ali. Um dedinho que não tem a ponta já era considerado ali uma deficiência e tal.
Então, alguma coisa assim. E dessa vez parece que a coisa foi mais direcionada mesmo às deficiências maiores, né? Mais, que tem mais impacto. E eu preciso até me atualizar em relação a isso. Mas é um número grande de qualquer forma, Não, sim. Né, de pessoas. Porque eu fico pensando na dinâmica das organizações, do impacto desse trabalho nas organizações. Então, você pega organizações gigantes como alguns bancos, algumas empresas do ramo do varejo de serviços que tenham, né, agreguem esses profissionais e o quanto isso pode ser um estímulo nesse processo, nesse ambiente. E aí eu fico pensando, onde surgiu essa sementinha na Marina para abraçar isso? Deve ter algum momento ou alguma coisa, o seu principal motivador para isso? Deixa eu só fazer um gancho que eu acho que é bem legal, e que eu tinha tido uma fala que é um pouco, queria que você ouvisse isso, você pudesse falar um pouco sobre isso também. Porque as organizações, às vezes, definem práticas ou posições ou atividades que, às vezes, não tem nada a ver com a deficiência. Então, assim, essa coisa de a gente definir o que é melhor para o outro está no nosso modelo mental dentro das organizações, sabe? De ponto, assim, um pouco de cumprir tabela, legislação, né? Atender, e né? às vezes vê que criam coisas que eu não sei se facilitam ou dificultam determinadas deficiências, né? Eu acho que, por exemplo, sei lá, eu fiquei um período que eu quebrei o pé, eu virei e falei, São Paulo não é uma cidade para você ter deficiência. Muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu não tenho a mobilidade necessária, não tenho... Eu via que realmente foi uma experiência interessante para me colocar no papel das outras pessoas e tal. Mas só para complementar, porque eu vejo que nas organizações, de um modo geral, ou até um evento institucional de uma organização importante, de algum segmento, faz o evento, quer passar mensagem, mas não inclui, né, dentro dessa perspectiva. Então, só para um pouco da sementinha, o discurso ser seu. Legal. Bom, eu dava aula e tinha alunos com deficiência na sala de aula e eu não sabia o que fazer com aquelas crianças. Então, já começou por uma questão prática, né? E aí, o que a gente faz? A gente não teve essa formação na universidade, né? E também eu não tinha amigos, muitos, assim, que... Eu tinha um amigo com deficiência auditiva, tal, mas não tinha esse contato muito próximo e nunca pensei em algo profissional em relação a isso. Então, era aquele amigo que você saía, conversava, mas nunca pensei em transformar, né, talvez ali como direcionar esse caminho para algo mais profissional. Então, nunca estudei com crianças com deficiência, né? O que eu vejo hoje, a lei da inclusão tem N problemas, mas uma vantagem é essa, né? Você tem amigos desde a sua infância já com deficiência. Então, isso também torna a coisa mais natural, né? Você acaba dando menos bola fora quando você quer colocar alguma prática ou propor alguma ideia aí dentro do que a Regina perguntou, porque você já conhece, você está mais por dentro daquele universo, né? Então, eu falei, bom, e agora? Aí comecei a pesquisar o que tinha, o que não tinha. E material escolar, então, tinha uns negócios horríveis, né? Eu falava, gente, mas não é possível, né? Não tem... Nossa, em relação à arte, não tinha nada para a escola. O que você encontrava eram umas réguas, uns joguinhos, umas coisas ali. Eu falei, gente, não é possível. Aí a minha ideia, inicialmente, era trabalhar com escola. Mas, assim, a escola não demonstrava interesse em assumir isso. Né, sempre ficava na mão do professor. O professor não tem condições de comprar material para colocar ali, né, com o que ganha. Então, falei, bom, esse caminho não vai dar certo. E aí eu já estava no desenvolver dessa pesquisa. O primeiro material que eu desenvolvi foi um quebra-cabeça para pessoa cega com obra de arte. Uau. No intuito de vender para as escolas com um livro sobre aquele artista. Na época era o Paul Klee. E aí... isso não foi adiante e eu peguei e falei, bom, eu já estou com a pesquisa, com esse método, depois de 4 anos, né, e fui indo para esse caminho da arte, da cultura, porque ali tinha um campo muito bom, né, para semear. E os museus se encantaram de cara, assim, com o que eu mostrei, né. O primeiro projeto que eu fiz foi na Bienal Internacional, em 2014. Então, quer dizer, eu já caí, né, num universo de 250 obras para você se virar e fazer acontecer, né? Então, foi uma experiência já
né, bombástica, assim, que me fez... Começou gigante, né? já fez eu prestar atenção logo de cara, né? E ali eu tive muito contato com visitantes com deficiência de todos os tipos possíveis, né? Desde doenças mentais. Então, ali, para mim, foi maravilhoso, porque eu pude aprender e entender muito sobre todas essas diferentes dinâmicas, né? De comportamento, de interesses, de expectativas, de necessidades. Então, ali foi uma grande escola. Eu fiz 2 bienais, depois eu fiz a próxima também, de 2016. Então, quando você está num evento dessa magnitude, você tem que aprender de tudo um pouco ali para conseguir. E aí você vai vendo onde também você precisa pesquisar mais, quais grupos você precisa dar mais atenção. E aí, com isso, eu fui montando toda a estrutura e a equipe que eu tenho hoje, né? E sobre... Não, falei das organizações que às sim, vezes não isso. aplicam o teu método. Fundamental. De olhar para o outro e decidir coisas, definir, né? E eu acho que isso está muito ligado à falta de conhecimento. Porque, na verdade, pouco se conhece a respeito das deficiências, dessas necessidades. Eu digo por mim, porque quando eu comecei a estudar e a pesquisar, eu não tinha nada de onde tirar informação. Sim. Então, como eu disse, a Amanda que me ajudou muito, porque ela já estava na área há mais tempo, mas você não consegue produzir se você não tem um conhecimento prévio. E você que precisava produzir, na verdade, né? Que era... Produzir o material, exato. Então, você não tem fonte de pesquisa. Você tem alguns artigos, tal, mas prática mesmo você não tem. Né? Então, isso é uma questão, porque as pessoas não conhecem, não têm informações. E poucos também querem buscar essas informações, né? Sim. Então, vai ali na ideia do básico, né? Eu recebo alguns pedidos de orçamento que eu fico chocada. 250 legendas em braille. Mas só para um projeto de exposição. Aí eu falo, mas caramba, o que a pessoa cega vai numa exposição para ler legenda em braille? 250? Primeiro, onde você vai pôr 250 legendas em braille? Aí eu pergunto, na parede. A pessoa cega vai andar com a mão na parede, a exposição inteira. Né? E não vai ter uma obra tátil. A pessoa cega, qualquer pessoa, né? Não vai a uma exposição para ler legenda. A pessoa vai a uma exposição para conhecer a obra daquele artista. Para ler legenda, ela fica na casa dela, puxa no Google ali, sai a lista de obras que está na exposição. Ela não precisa sair de casa. Então, a pessoa vai em busca de uma experiência estética. Essa é uma palavra-chave na minha vida. Né? Eu busco sempre criar uma experiência estética de valor para qualquer pessoa. Então, não adianta você chegar lá e ler uma legenda. Ou, vai ter audioguia. Maravilhoso, a audioguia é fundamental. Já é bem melhor do que só a legenda. Mas, ainda assim, o audioguia é informativo. Como a legenda é informativa. Como o texto em braille é informativo. São informações, ótimo, a pessoa precisa da informação, mas para além, né, um universo cultural, ele não é feito somente da informação, ele tem a experiência estética, né, ele tem a fruição artística, ele tem aquele, nossa, que a gente tem quando a gente olha uma obra do Pollock, você olha, você faz, dá até um negócio, e aí a pessoa que não enxerga, como ela tem esse impacto? Ela precisa tocar, ela precisa ver, da maneira como ela é capaz de ver. Né? Então, e as pessoas não entendem isso. Né? Outra coisa, as pessoas não têm a menor noção de quanto custa um projeto de acessibilidade. A menor noção. Então, empresas grandes, às vezes, me procuram para fazer uma proposta de um evento inclusivo e tal. Aí a gente tem... Outro dia uma pessoa falou, eu tenho R$1.000. Eu falei, mas gente, R$1.000 para um projeto... É vergonhoso, né? É uma vergonha, a pessoa não tem a mínima ideia. E ela já colocou aquilo no edital, que foi lá enviado há 2 anos atrás, sem consultar ninguém. Então, a pessoa acha que R$1.000 tá bom, vai para fazer aqui uma legenda em braille. E põe lá R$1.000 e vai. Aí o negócio é aprovado. Quando ela tem que executar, ela tem R$1.000. Não consegue. E aí você não faz nada. Você vai fazer isso. Vai pôr lá meia dúzia de legenda em braille, que isso não é acessibilidade e inclusão. Isso daí é uma vergonha para você cumprir a tabela do que você disse que ia fazer. E não fez direito, né? Então, eu acho que falta conhecimento, informação e falta uma fiscalização. Porque tem museu até hoje que não fez nada em relação à acessibilidade e a lei já existe há muito tempo. Né? Então,
é uma vergonha não ter também uma fiscalização. Tem elevador e rampa. E a pessoa surda não precisa de elevador e rampa. A pessoa cega também não, o autista também não. Né? Então, a gente desenvolve materiais para todos os tipos de deficiência. Inclusive, para autistas, a gente está com um material novo, lindíssimo. Então, a gente está sempre buscando inovar. Porque também, senão, você se acomoda ali e fica fazendo mais do mesmo. Né? E o mundo ele é dinâmico, né? Você falou sobre material autista, e você falou, estou com material lindíssimo. Você podia falar um pouco mais sobre isso? A gente tem um tempinho? 5 minutos. O papo tá bom, mas é isso mesmo. Então, vamos lá, eu vou falar em 2, para dar para mais um fechamento. A gente faz um material em escrita facilitada, né, comunicação alternativa. Então, eu tenho um parceiro incrível, que é o Eduardo Cardoso, que desenvolveu esse método. Então, é com pictogramas, né, com figuras. Então, a gente desenvolve pranchas, cadernos de comunicação, com essa comunicação alternativa. Então, aquelas pessoas com autismo que não têm a fala desenvolvida são capazes de se comunicar, por exemplo, dentro de um grupo, com o educador de um museu, e conseguem ter uma autonomia para fazer uma pergunta e ter essa comunicação fluida. Esse é um material que está entrando agora com mais força, né, nesse universo cultural, e que está sendo muito bacana. Então, são coisas que a gente sempre vai buscar parceiros, né, e modos de abrir mais esse leque, né? Eu fico pensando no tempo, as pessoas com essas características, como elas eram colocadas à margem da margem da margem do convívio social. Sim, né? Nem saíam de casa, não né? Saíam de casa. Antigamente a gente não via quase pessoas com deficiência pela rua e tal, né? A mãe, o pai, numa de querer proteger mesmo, né? Era uma coisa... Deixava a criança, até o adulto, mais reservado ali, numa medida de proteção mesmo, né? Que trabalho maravilhoso, viu, Marina? Que trabalho Muito de obrigada. alto impacto, bem na direção daquilo que a gente acredita, que a gente trabalha, né, Regina? Dessa evolução de consciência. Quando fala da organização, porque a organização tem o seu papel social, né? Mas é um ponto ali de abrangência importantíssima para a gente trazer esses talentos. E a Rê traz uma questão de que muitas vezes as pessoas, os RHs, às vezes colocam a limitação do outro que não é do outro. Né? Então, quando eu dei o exemplo lá do caramelo, eu falei assim, olha, esse cara tem um talento e eu preciso aproveitar esse talento. Mas era uma semente, estou falando de uns 15, 20 anos atrás, que ela poderia ter criado uma proporção muito maior e não criou. Exato. Aí eis que surge a Marina para... Não, e uma coisa que eu acho muito interessante na sua abordagem é que você traz a arte como sendo básico para o ser humano, ou seja, como uma questão até de sobrevivência na experiência, que às vezes a cultura não é olhada dessa forma, né, dentro da perspectiva da arte ser um alimento para a alma, da arte ser um alimento cognitivo, da arte representar aquilo que é a nossa realidade, o momento da nossa época, os valores da época. Então, eu acho que você traz a possibilidade dessas pessoas, né, expandirem e terem essa experiência que é vida, né? Sim. Então, acho que esse olhar assim é muito incrível. A arte de ser a arte também algo que é básico, né? Essencial, né? Essencial, exatamente. Essencial. Isso, acho que a palavra é essencial na vida humana, né? A arte sempre fez... Acho que o lance da experiência estética que você trouxe. Isso mesmo. Coisa linda isso, né? Lindo. A arte sempre fez parte da minha vida, né? Meu avô pintava, meu avô me contava histórias de artistas, né? Então a história do Van Gogh que cortou a orelha eu ouvia de criança, né? Então eu já cresci dentro desse universo amplo da cultura e sempre fui uma amante da arte, né? Uma apaixonada pela arte. Eu não saberia fazer outra coisa para viver, né? Então acho que até pegando esse gancho das empresas, né? Uma sugestão, uma orientação que eu posso passar é que conversem com um profissional antes. Você tem uma ideia? Pô, ótimo. Deixa eu perguntar para quem trabalha com isso o quanto essa ideia pode crescer. Porque a sua ideia, ela é o início
mas ela tem que ter uma continuidade. técnica para que ela seja incorporada de uma maneira que funcione, Seja de uma maneira efetiva, adequada, né? Uma que abordagem, atenda a mas, necessidade, exato. Então, poxa, eu quero fazer alguma coisa diferente na minha empresa. Convide um profissional da área da inclusão, da acessibilidade, para conversar, para bater um papo num primeiro momento. Entenda o que você vai precisar para desenvolver aquela ideia, né? E aí sim, os próximos passos, né? Mas fazer no eu acho que, né? A gente não chega a nenhum lugar. E mesmo você trazendo isso, os líderes precisam ser preparados. Exatamente. Para essa questão da inclusão. Dessa questão do conhecimento. Não é empírico o processo, é isso que você está trazendo. Não preciso aprender hoje, aprender, aprender, né? Eu posso, mas posso partir de uma base de pessoas com experiências, com pessoas que vivem a necessidade. E a liderança bate cabeça com essas questões. Porque né? às vezes não sabe nem que existe um profissional que trabalha com isso diretamente, Exatamente. entendeu? Ainda, por mais que a inclusão, ela hoje em dia, né, tem sido muito falada, né, tem sido muito aparente, mas ela ainda não é para todos, não é todo mundo que tem acesso a esse conhecimento, a essa informação. Né? Então, é entender que você pode contar com a colaboração, né, de alguém que venha te estender a mão e falar, vamos lá, vamos juntos, você vai fazer, vai ficar incrível e vamos seguir, né, e te auxiliar a dar os próximos passos. O que acontece, às vezes, a pessoa acaba investindo um valor ali financeiro e não tem o resultado que ela esperava. Exatamente. Porque ela fez, né, ou mal orientada ou sem orientação alguma, porque ela estava com boa vontade, ela queria fazer, mas ela não soube como fazer, né? Esforço, recurso e não é efetivo, né? Exato. Marina, a gente chegou no tempo... Tava muito bom, né? É bom ter pessoas, né, nossos convidados, então vou pedir para que você deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, Rê também, e aí depois eu faço o fechamento aqui. Então vamos lá. É isso, eu quero que cada vez mais, né, a arte e a cultura faça parte da vida de todo mundo. Legal. E vou fazer sempre o possível e o melhor para que isso seja real e concreto. Então, deixo o endereço do meu Instagram, que é Inclua-me, tudo junto, né, @Inclua-me. E convido a todos a visitarem, né, os nossos eventos, as nossas exposições. Então, essa na Oscar Freire está fresquinha, acabou de abrir. Fantástico. É no metrô Oscar Freire, você Uau. dando uma volta ali na estação, você vai ver 4 obras maravilhosas. Né? Então, fica o convite. E que nos sigam, nos acompanhem e estejam à vontade também para chamar, né, para perguntar o que quiser, curiosidade. Eu sou bem acessível, né? Não é só a minha empresa que é acessível, né? Não só os projetos, mas eu sou uma pessoa muito acessível. Então, fiquem à vontade aí para fazer contatos e a gente juntos, né, criar um mundo mais inclusivo. Show. Rê? A minha mensagem com a Marina, que me inspirou, é que a experiência estética é evolução de consciência. Isso aí. Espetacular. Quero super agradecer, Marina. Você tem um trabalho fantástico. A gente quer você por perto, quer poder somar, né, e estar junto, porque nossas visões de mundo conversam muito e as nossas ações também. Um privilégio ter você aqui com a gente e que o mundo precisa conhecer o seu trabalho. Muito obrigado a todos. Beijo do coração e até o próximo. Valeu, gente. Tchau, tchau.